Deus, glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, ainda de pé, eu sei que o sono ele nos pega, e às vezes as responsabilidades que nós temos num dia após esse são muitos. Mas quando o Senhor ele falou comigo acerca desse trabalho, a qual eu agradeço a todos, não só pela paciência até agora, e todos os irmãos que estão atentos para ouvir a palavra do Senhor. Eu admiro muito o pastor Jurandir, porque tem pessoas, irmãos, que a gente se espelha. Ele é um servo do Senhor que eu tenho me espelhado, eu tenho acompanhado o seu ministério, acompanhado a sua carreira, e eu tenho me espelhado na conduta ministerial dele. E eu pego esses exemplos para comigo, para aprender, para viver um pouco mais. E quando o Senhor ele tocou o nosso coração acerca do trabalho em si, e acerca de nós falarmos sobre alinhamento e avivamento, eu não sei você, querido, eu creio que eu estou pregando para praticamente 100% de pessoas cristãs, homens e mulheres tementes a Deus. Mas eu, irmão, que vim do mundo e tinha medo de passar por uma igreja, porque eu sabia que aquela igreja, ali haviam homens tementes a Deus, aquelas mulheres de coque. Então nós nos sentíamos pecadores e passávamos de largo da frente da igreja. Hoje a igreja se tornou um comércio. A igreja na terra, ela não é mais santa. A igreja na terra, ela perdeu os seus princípios, mas não é para nós temermos a perca desses princípios, de tudo que nós temos assistido e visto, mas é um sinal de alerta, que a volta de Cristo ela está muito próxima. E nós sabemos que um dos princípios para morar no céu é obedecermos a palavra de Deus. Eu quero tomar só um pouquinho da tua atenção. Quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Gálatas, no capítulo 1, louvado seja Deus. No versículo 1, ainda temos aí duas bandas e um ministro de louvor uma ministra de louvor para estar louvando ao Senhor, e alguns amigos ainda. Não quero passar nessa vigília de um horário a qual nós já temos especificado dentro do nosso coração, dentro daquilo que o Senhor Ele já tem dito para nós irmos até aí. Mas atenta comigo, irmão, em nome de Jesus, ao livro de Gálatas, no capítulo 1. E eu vejo a igreja muito parecida, como que se Paulo ele voltasse, e essas palavras elas cabem muito para as nossas vidas hoje. As pessoas elas estão perdendo o sentido, as igrejas estão perdendo o rumo, os pastores não sabem para onde estão indo, não só deixam de pregar a verdade de Deus, mas muitas das vezes eles pregam uma verdade maquiada, uma palavra a qual eles manipulam para fazer a vontade da tua carne, os seus desejos carnais e os seus desejos pessoais. Mas quando o Senhor ele nos ensina aqui no livro de Gálatas, no capítulo 1, e Paulo ele escreve essa carta aos Gálatas, atenta comigo, ele diz assim, a partir do verso 2, ele diz assim, Gálatas capítulo 1, versículo 2, e todos os irmãos, ou a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, ele cumprimenta com a paz do Senhor, graça e paz da parte de Deus, Pai da nosso Senhor Jesus Cristo, a qual deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todo sempre, amém. No versículo 6 ele diz, eu fico maravilhado de que tão depressa vocês estão passando daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, a qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Versículo 8, mas ainda
que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, então essa pessoa, instituição, igreja, homem, seja qual for, são malditos. Assim como já vos tenho, dissemos, agora de novo, também eu digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do qual já recebestes, seja igreja, homens, mulheres, instituições, sejam malditos. A palavra anátema, ela significa maldito. Por que persuado eu agora mesmo a homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Curve sua cabeça por um minuto. Soberano Deus, Pai querido, o banquete está aí, a mesa, ela está posta. Fala conosco, mesmo que seja por um breve minuto, mesmo que seja de uma forma singela, fala conosco, Espírito Santo. O Senhor sabe que a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, e ela por si mesma, ela cumpre o seu propósito. Toca cada coração, Senhor. Oxalá que cada um aqui, ou pelo menos uma pessoa, venha mudar o mundo através dessa palavra. Que o Senhor possa escolher, Espírito Santo, no meio dessas pessoas, apenas uma, Senhor, para realmente poder vivenciar a Tua Escritura genuína, viva, que transforma, que liberta, a Escritura a qual preço nenhum, oferta nenhuma nossa, dízimo nenhum nosso, nada, Senhor, consegue, Senhor, pagar aquilo que o Senhor já fez por nós. E a salvação a qual a sua cruz, a promessa da salvação em sua cruz. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Irmão, fique sentado um pouquinho, eu vou ser bem breve. Irmão, eu tenho muitos amigos cristãos, muitos pastores, a gente conhece muita gente, mas hoje em dia está muito complicado você servir a Cristo de uma maneira genuína. Pastor, por quê? Porque ninguém quer mais, irmão. Então você fica meio numa sinuca de bico, você fica como se sentindo um pedacinho de um barquinho no meio do oceano. As igrejas, pastores, líderes, homens e mulheres de Deus estão trocando a sã doutrina, a palavra viva, a palavra que transforma, ensinando as pessoas a barganharem com Deus, a viverem uma vida de troca, a acreditarem que através de sacrifícios tolos, através de votos malucos, homens que pegam pequenos textos usados em algumas ocasiões na Bíblia e fazem isso de uma maneira deliberada. Uma vez um pedaço de pano do tecido da roupa de Paulo, em uma específica vez curou. Hoje, tecido de pastores são vendidos e as pessoas perecendo porque elas não têm um minuto da sua vida, do seu tempo, do seu dia para lerem a Bíblia. Pregadores sem igrejas, homens sem base. Deus sempre falou comigo que Ele nunca quis me dar cobertura espiritual, porque a cobertura espiritual ela vai me impedir de crescer. Mas Jesus, Ele sempre quer me dar base para que a gente possa frutificar, para que a árvore em Cristo gere frutos. Mas a igreja está sem nexo, a igreja está perdida. Os filhos de Deus não escutam mais a voz de Deus, estão confusos, estão atrás de profetas, de promessas feitas por boca de homem, são vaidosos, são amantes de si mesmo, vivem uma vida desregrada, trocam de esposa como se trocasse de roupa. Líderes, grandes líderes,
O que está acontecendo com aquela igreja, a qual eu lá atrás vivia no tráfico, nas drogas, vivia roubando os outros pelas ruas. 5 vezes passei por uma cela de uma prisão. Louvado seja Deus, tinha pessoas que me amavam. Eu lembro da minha mãe quando eu estava no 48 DP, e ela foi ali com câncer pagar a minha fiança, saindo do hospital, porque eu tinha cometido um crime. E eu vejo que eu conheci Jesus de uma forma tão pura, tão maravilhosa, tão tremenda, um evangelho tão santo e tão genuíno, a qual a única coisa que Deus ele queria era a minha vida. O que está acontecendo? A palavra do Senhor fala de um homem chamado Ananias, que ele estava dormindo, pastores, e Deus falou com ele acerca da vida de Saulo. A palavra de Deus, ela nos ensina que imediatamente esse homem acordou e disse: eis-me aqui, Senhor. Ele conhecia a voz de Deus, Deus conhecia ele. Hoje nós estamos atrás de respostas do homem. É o culto onde tem um profeta tal, é o culto à rosa, o culto ao sabonete ungido, o culto ao sapatinho de fogo. Não há mais um compromisso com a palavra de Deus, com Jesus. João capítulo 1, versículo 1. É tão tremendo quando nós vemos a materialização do verbo em nossas vidas. Quando a terra estava sem forma, vazia, e disse Deus: haja luz. E lá no livro de João capítulo 1, a Bíblia diz que no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus é Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. Sem Ele você não estava aqui, você não tinha vindo de carro, de alguma maneira, de ônibus, da forma que você chegou. Sem Ele você não estava vivo. E como eu tinha medo de passar na frente da igreja que tinha na minha rua, como eu respeitava aquelas mulheres de coque. Quando Cristo ele me chamou, Ele não me chamou para a mentira que existe hoje dentro das igrejas. Ele não me chamou para isso. Pastores, líderes vaidosos, amantes de si mesmo, manipulam filhos, ovelhas, colocam regras, pesos que não vem de Deus. E sabe o que é pior? Pessoas que já sofreram na vida, pessoas que já passaram grandes provações na vida, parece que são burros de carga e seguem esses homens, essas igrejas e esses líderes. O que está acontecendo com a igreja? No livro de Isaías, no capítulo 1, a partir do versículo 2, a Bíblia diz: o boi, irmão Luiz, ele conhece o seu possuidor. O jumento, ele conhece a manjedoura do seu dono. Mas Israel não me conhece. O meu povo não me entende. A igreja só quer ganhar, e Jesus ensina a igreja a perder. A igreja só quer para si, e Jesus Cristo ensina: quanto mais você der, mais você será próspero. E a prosperidade de Deus não é a prosperidade de dinheiro, de carro, de casa. Irmão, você consegue imaginar Paulo, convertido, homem de Deus, passando por uma grande mansão no Morumbi e desejando isso para a vida dele? Você consegue, irmão, imaginar João Batista, um homem que se retirou da sociedade para viver no meio do deserto, querendo as bênçãos dessa terra? Hebreus capítulo 11, versículo 33 e diante, a Bíblia ela diz que muitos homens tiveram a oportunidade de vivenciar as promessas de Deus, e esses homens, a terra não era digna. E sabe o que eles fizeram? Eles
preferiram recusar as promessas de Deus na terra, ser mortos a fio de espada, cerrados ao meio. Sabe por quê? Porque eles entendiam que Deus tinha algo melhor para eles. Querido, nós precisamos nos converter. Nós precisamos nos alinhar. Se o que a Bíblia diz for verdade, a qual eu creio, poucos serão salvos. Quando você entrega a tua vida para Cristo, querido, quando você vive na dependência dEle, você não tem mais causa com esse mundo. Você não quer participar das festas desse mundo. Você não quer estar nas vaidades desse mundo. Mas as pessoas, elas estão sendo enganadas. Satanás, ele é muito simpático. Ele sobe nos púlpitos, ele ministra, ele convence, ele engana, ele põe propósitos malucos na vida das pessoas. Agora a bênção não está mais em Cristo, está em passar debaixo de uma porta ungida. A bênção não está mais em fechar a porta do quarto e orar, para que Deus ele responda às nossas necessidades, a qual sabe e prometeu que cuidaria delas. A bênção está agora na mão de homens. E a multidão corre, a multidão segue. O boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas os filhos de Deus estão perdidos na terra. Fica o alerta para você, igreja. Talvez nós não vamos nos ver. Essa vigília, ela não é... Eu não estava entendendo o propósito dessa vigília quando o meu irmão Valdemir, ele falou: pastor, nós precisamos fazer uma vigília. Eu sempre busco nesse monte aqui, o Monte da Luz. Nós estamos no Monte Menonitas, Monte da Luz em São Paulo, e eu sempre busco aqui, e ele tinha um desejo de fazer uma vigília aqui. Eu não estava entendendo, e a palavra ela foi revelada à minha mente, ao meu entendimento. Jesus falando ao meu coração: naquele lugar há muitos cristãos, há muitos filhos perdidos na fé. Você não vai pregar para ímpio, você não vai ministrar para pessoas que não conhecem a palavra, você vai ministrar para filhos que estão sendo enganados pelo diabo. Você vai ministrar para pessoas que estão seguindo o caminho das trevas, pensando que estão seguindo o meu caminho. Querido, Deus ele não quer apenas salvar a tua vida, porque senão você aceitava Jesus, tinha um infarto e ia para o céu. Mas Jesus Cristo ele te chamou para você ser o sal da terra e a luz do mundo, para você ser diferente. Mas hoje em dia a televisão ela é a nossa pregação rotineira. Eu não tenho nenhum problema com mídias sociais, mas os filhos de Deus hoje estão entregues a essas mídias de uma forma aterrorizante. Se ainda eu que estou falando com vocês, ou qualquer um dos amigos, que aqui eu disse que são os meus amigos, eu não tenho dúvida disso, ou qualquer um dos colaboradores para que esse trabalho acontecesse, qualquer um de nós, ou se vir um anjo de Deus do céu, cheio do fogo, dizendo que é um anjo de Deus, eu creio que a palavra melhor é essa, e fazer grandes sinais e maravilhas aqui no nosso meio, mas quando ele abrir a boca, ele pregar outro evangelho, não vem de Deus,
é maldito. Deus, Ele ainda é o Deus que ainda quer que você congregue numa igreja. Deus, Ele é o Deus que Ele ainda quer que você arrisque tudo pelo seu casamento. Deus, Ele é o Deus que tem o poder para mudar a sua vida. Mas o primeiro desafio que você precisa vencer está dentro de você. Deus, Ele nunca quis o seu dinheiro. O céu não se consiste de dinheiro, então não acredite que você vai ficar rico, como muitos dizem que você vai ficar. Não caia, irmão, nós quando éramos do mundo, assim, eu ainda sou do mundo porque eu estou na terra, amém? Mas nós temos essa prática de dizer que outrora nós éramos do mundo, sim ou não? Nós quando não éramos do mundo, nós não éramos enganados pelos vida louca. Porque uma coisa que eu me orgulho, querido, é de ter nascido em um barraco. Uma coisa que eu me orgulho é morar na periferia, é ter passado grandes experiências pulando corgo. Uma coisa que eu me orgulho é de muitas das vezes, querido, ver a minha mãe empregada doméstica saindo para garantir o pão. Isso é um dos grandes legados que eu carrego comigo. Eu tenho orgulho da zona sul de São Paulo, do Grajaú. Eu tenho orgulho do ambiente que eu estou, das quebradas que eu vim cortando para vir para cá. Eu tenho orgulho desse povo, porque é a minha origem. Mas nós lá no mundão, nós não éramos enganados pelas pessoas que nos cercavam. E por que hoje nós estamos sendo tão enganados por homens dentro da igreja? Você não crê que Jesus está voltando? Por que nós estamos sendo tão manipulados por homens? Por que nós estamos deixando nos conduzir por essas pessoas? Se a nossa condução sempre foi o Evangelho, a palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Mas você não tem tempo para isso. Você está muito ocupado. Você não tem tempo para ler a Bíblia. Você não tem tempo para conhecer. Você não procura perguntar. Você já se perguntou, irmão, se tudo que foi falado hoje nessa vigília realmente estava na Bíblia? Se tudo que foi dito aqui pelos homens de Deus que passaram aqui realmente tem uma base bíblica? Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor estão com Ele. Os homens são amantes de si mesmos, são vaidosos. Para você ter uma ideia, querido, tirando as pessoas que têm um compromisso amanhã, amém? Mas muitas pessoas que não têm nada para fazer amanhã, viviam embaladas aqui, nas drogas, viravam 2, 3 noites, dançando forró, dançando rap, mas não tem tempo para ver o amanhecer nesse lugar. Quem você está servindo? Não podemos servir a 2 senhores. A primeira coisa que Deus ele faz para nós é nos dar a revelação de quem é Cristo. Assim foi comigo. E eu tenho certeza que na tua vida também foi assim. Cristo ele se revelou a mim. E depois ele me deu a direção. E ele disse: vá nesse caminho. Não olhe para a direita. Não olhe para a esquerda. Não olhe para homens. Siga. Eu sou novo no Evangelho. Tenho muito pouco tempo no Evangelho. Eu creio que uns 14 anos no Evangelho. Mas eu sou novo. Mas às vezes eu vejo pessoas se orgulhar e falar: eu tenho 30 anos de Evangelho. Eu tenho 40. E mal conhecem a palavra de Deus. Qual é o Evangelho? Perdeu 40 anos da vida pensando que era um cristão. E não eram. Uau! Jesus está voltando.
e poucos se salvarão. Fique de pé, querido. Sem alinhamento não há avivamento. Sem alinhamento não há avivamento. Sem conversão não há salvação. Oh, meu Deus. Mas eu creio que hoje Jesus Cristo, Ele pegou você de jeito. Eu não temo a homens, porque se temesse a homens, já não seria servo de Cristo. Alinha-se, alinha-se, alinha-se. Há um louvor que diz que Deus, Ele é poderoso, e que diz que poderoso é Deus. E que o Espírito Santo de Deus, querido, Ele possa converter os vossos corações. Que o Espírito Santo de Deus, Ele possa alinhar você. Esquece esse mundo. Alinha-se na presença do Senhor. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Foi duro chegar até aqui, querido, mas nós não desviamos nem para a direita nem para a esquerda. É duro crer pela fé mesmo, querido, mas até aqui o Senhor tem estado conosco. Diga comigo que está sentado: está sentado, ao que estás assentado, no trono, e ao Cordeiro seja a Ele, ao que estás assentado, no trono, e ao Cordeiro seja seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, séculos dos séculos, seja a honra,
você. Na televisão estão enganando você, ensinando você a seguir a homens, ensinando você a fazer o voto de tolo. Não siga o povo, porque o povo, querido, ele não segue a Deus. Poucos servem a Deus. Analise, se questione, peça sabedoria para Ele. Deus, Ele te deu ciência e inteligência. Siga a palavra dEle. Siga a palavra dEle. Jesus, Ele está à porta. Não seja enganado. Não seja enganado. Estão enganando muitos em nosso meio. Muitos do nosso meio estão sendo enganados, porque são amantes de si mesmos, vaidosos. Mas há um povo, querido, lavado e remido no sangue de Jesus. A igreja, a noiva, ela está viva. Há muitos homens e mulheres de Deus ainda na terra, que não querem o seu dinheiro, que não querem o seu status, que não querem nem pensar em ser como você. Homens que seguem a Deus e a tua palavra. E que o Senhor, Ele te cerque desses homens. Tudo é para ti, Senhor. Tudo é para ti. Vamos declarar mais uma vez ao que está sentado. Ao que estás assentado. Poderoso
quero chamar aqui duas pessoas fundamentais na minha vida. Uma, o Espírito Santo sempre me revela. Sempre querem tirar ele do seu caminho, mas eu disse que é para ele ficar no seu caminho. Que é o meu irmão, meu companheiro, um homem que na época da loucura eu peguei uma arma para assassiná-lo. E na transformação em Cristo, hoje é um dos meus maiores parceiros no meu ministério. Não podia deixar de estar com ele. Pastor Wander, vem para cá, por favor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Outra é quem me atura o tempo todo. Irmão, tinha uma época na nossa vida que o pau quebrava em casa. Meu irmão, eu era que nem esses irmãos cheios do mistério. Eu pulava, eu sapateava, eu sambava, eu rodopiava, eu profetizava. Uma maravilha. Chegava em casa, eu era o próprio Satanás. Mas Jesus me libertou. Era panela de café. Meu irmão, você 14 anos casado, irmão, não é fácil. Hoje eu me orgulho todas as vezes que o Espírito Santo, ele fala, vai dar uma passeada de carro, vai, meu filho. Eu abaixo a minha cabeça e falo, Jesus, é para me sair. Precisa disso, né, varão? Que é a minha, não, a mulher escolhida, porque eu sonhei com a minha esposa antes de conhecê-la. Sonhei com ela. Eu vi ela. E aí quando eu me deparei com ela, eu falei, eu já sonhei com você. E sonhei isso junto com você. E depois disso, eu conheci ela, ela me levou para Cristo. Foi através da vida dela que eu aceitei Jesus. E a minha, eu não tenho nem palavras para dizer o tanto que ela cuida de mim e dos meus filhos. Eu quero aproveitar o ensejo que esse será a primeira de muitas vigílias que nós faremos aqui nesse lugar. Eu quero que isso fique registrado para os irmãos. Sou um homem muito bem casado, pai de 4 filhos, creio no casamento, não suporto divórcio, não aceito. E sempre nas minhas orações, quem me acompanha junto comigo, nas subidas e descidas nos montes, eu falo, não vou cuspir para o céu, para não cair na minha testa, mas abomino um casal que se separa, não aceito. Aprendi assim, quando o Evangelho, lá atrás, ainda estava firmado na rocha, na palavra, que é a minha esposa. Aplauda o Senhor Jesus pela vida. Vem cá, Fufu. Então veja que, olha como Deus faz. Deus colocou 2 anjos na minha vida. A minha esposa e o meu irmão. E juntos nós vamos seguir pregando essa palavra. Esse mesmo evangelho que eu ministrei aqui, eu ministro na igreja. Lá não se tem voto de tolo, nem campanha lá, irmão, nós fazemos porque nós cremos que campanha serve para uma coisa, para eleger político ladrão. Nós cremos na palavra e nos esforçamos todos os dias para seguir a palavra de Deus. Esse é o alicerce. Essa vigília tem um único propósito. Nós estamos aqui agradecendo a Deus, porque o término desse 2015, para mim como pastor, foi um ano sobrenatural. E nós entramos 2016 declarando que 2016 vai ser um ano onde as células dos irmãos que estão aqui se tornarão igrejas, aonde as famílias, os casais se tornarão pastores em nosso meio. E no tempo oportuno de Deus, nós vamos avançar para as nações. Porque eu tenho uma visão dentro do meu coração. Nós vamos transformar esse mundo através do Evangelho de Cristo.
Quando você pensa que Deus ele tem o Brasil para você, Deus ele tem as nações. A menor visão de Deus é uma cidade. É o que nós cremos. E nós vamos avançar. Quero agradecer a todos. Samba Groove. A banda vai apresentar a Elaine Leonel, que eu falei, não vai embora, porque tem pessoas, irmão, que eu amo demais, irmão, é maluquice. São pessoas que estão nas minhas orações. O irmão Jorge está ali, tem um compromisso de manhã com a igreja dele. Os pastores que têm ficado, irmãos, obrigado. Então eu quero, irmão, que você esteja, a tua melhor oferta é a tua oração por nós. Desde quando eu conheci o Evangelho, eu ainda não abri mão dessa palavra. Glória a Deus. Eu sou o cara chato, quem anda comigo sabe. Comigo não tem, irmão. Comigo não tem frescura. Ou é ou não é. Porque Deus cobra assim de mim e da minha família. Então analise você a ti mesmo. Quero pedir para o irmão Jorge já se organizar aqui, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, a banda dele vai tocar. E que fica aí, irmão, no teu coração registrado o nosso abraço. Esse culto vai virar um DVD. Então todos os irmãos que passaram por aqui, os que vão passar ainda, fique registrado na memória dessa terra, essa vigília. Agradecer ao nosso irmão Cláudio ali da câmera, está ali exaustivamente. O irmão Manfred que veio aqui, nos doou toda a iluminação. Os que estiveram aqui trabalhando, irmão. E a todos os irmãos que convidaram outros irmãos para vir. Eu quero fazer um último chamado aqui. Eu quero chamar todos os obreiros que trabalharam nessa obra. Vem cá. Todos os obreiros, vem cá. Você de amarelinho, você. Quero honrar esse povo, irmão, em nome de Jesus. É um corpo de obreiros que Deus tem colocado, a minha retaguarda, orando por mim, jejuando, querendo, investindo nessa obra. E eu quero honrar esses homens. Foi muito difícil para esses homens, para essas mulheres chegarem até aqui. Quase na última hora, não ia ter carro. Fofuxo do Valdemir, todos aqui. Para que fique registrado que ninguém faz nada sozinho. Sem esse povo aqui não teria vigília. Sem vocês, meus amigos músicos, não teria vigília. Então eu quero que você levante suas mãos aos céus e aplauda o Senhor Jesus por aquilo que Deus tem feito. Que a paz do Senhor seja com todos. Temos ainda mais algumas bandas, mas da minha parte, que a paz de Deus seja com todos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Obrigado. Obrigado. Amém. Amém. Glória a Deus.